Fala pessoal, estamos aqui para o último vídeo de Primeira Guerra Mundial. Hoje nós terminamos, né, esse assunto maravilhoso, esse assunto que desperta a atenção de muita gente, né? Quer entender quais são todas as outras consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Onde é que entra o Brasil aí, Bruno? Né? Onde é que entra aí a gripe espanhola, Bruno? Aqui eu já tô dando spoiler. Então, se tu quer saber disso tudo e muito mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha com a galera, dá o teu like e comenta o que tá achando dessa série de vídeos. Vamos lá! Próxima consequência, né? No vídeo anterior a gente comentou, né, das principais consequências, né? A punição à Alemanha e também a ascensão dos totalitarismos, e agora a gente vai falar de outras consequências. Inovação tecnológica é uma delas, né? Então, ao longo da Primeira Guerra Mundial, muitas armas foram desenvolvidas, né? O lança-chamas, é a metralhadora, é o tanque, é o avião bombardeador. Ih, complicou aqui. Como é que se faz? O avião do bombardeio, né? Bomber. O bomber, caramba. No inglês é o bomber, né? O avião que taca bomba em todo mundo. A própria medicina evoluiu, né, com o uso aí da penicilina, do raio-x para verificar com as imagens ali e tudo mais, né? A própria aviação crescendo bastante, como eu falei, né? Tanto para reconhecimento quanto para bombardeio. E a gente vai ter então essas várias tecnologias surgindo e sendo utilizadas pela sociedade, né, para os próximos anos, para as próximas décadas. Beleza? Próxima, formação da Liga das Nações. A Liga das Nações que ela vai, né, ser aí um dos pontos do Woodrow Wilson, né, a criação desse organismo para mediar conflitos, né, que seria controlado então pela Inglaterra e pela França, né, uma entidade, né, um organismo internacional sem a presença de forças armadas, né, então que seria mais um organismo diplomático, mas que não vai dar muito certo, tá? Vai enfraquecer bem cedo, não vai conseguir se sustentar, porque ela não contava com a Alemanha, né? Excluíram a Alemanha, você perdeu a guerra, você foi a causadora da guerra, né? Você não vai participar. Excluíram a Rússia, né? Por conta da Rússia ser socialista, né? Ter feito revolução e tudo mais. E sem os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não entrou na Liga das Nações? E isso é o próximo ponto, né? Os Estados Unidos, que vai sair da Primeira Guerra Mundial como a maior potência do mundo, que enriqueceu demais com os empréstimos cedidos à Tríplice Entente, né? Com venda de armas, venda de alimentos, né? Alimentos enlatados e tudo mais, né? Os Estados Unidos vai acabar se tornando essa grande potência, mas vai se isolar. Eles não querem, né, se expor, não querem ficar de papinho com os países e tudo mais. É tudo financeiro para eles. Só querem plano Yang e acabou, né? O que é o plano Yang? O plano Yang foi aquela ajuda financeira para os países da Europa se reconstruírem depois da guerra, né? Que estavam tudo ferrado. E aí os Estados Unidos vai fazer esse mais empréstimo, né, para ganhar mais juros sobre esse dinheiro. Né, e a gente vai ter aí os Estados Unidos não querendo se envolver com os outros países, nada além, né, das negociações econômicas, e é por isso que os Estados Unidos não vai entrar, né, na Liga das Nações. Então, é uma coisa bem estranha, né? Geralmente, o país que está por cima quer ser o cara, quer encabeçar tudo, mas dessa vez a gente vai ter esse isolacionismo. Né? Uma metáfora, né? Uma comparação que um professor meu usava bastante é a do avestruz, né? Então o avestruz é a grande ave, né? Que tá ali, né? Bem grandona, corre pra caramba, mas que, né? De vez em quando coloca a cabeça para baixo, né? Muita gente diz que enterra a cabeça, na verdade não enterra, né? Só coloca a cabeça assim meio que para baixo, né? E enfim, né? É isso, é sobre isso, né? E é o que os Estados Unidos vai fazer. Tá bom? Outra grande consequência foi a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E tu que viu esse vídeo, não viu ainda, né, a Revolução Russa, tá se perguntando como é que isso aconteceu, né? E você vai ter que ver depois de você terminar o conteúdo de Primeira Guerra Mundial, é a primeira coisa que tu tem que fazer. Vai correndo ver Revolução Russa e depois a construção do socialismo soviético, tá? São dois grupos de vídeos que é muito importante que você assista, tá? A Rússia, ali por volta de 1922, vai deixar de ser Rússia, vai se unir com os outros soviets, né? A Rússia é o Soviet Supremo, né? Ela vai se reunir com outras repúblicas e vai formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E aí a gente teria a Rússia sendo o primeiro país socialista do mundo. Tudo isso se deu no contexto de Primeira Guerra Mundial e por isso a gente considera como uma das consequências dessa guerra, tá? Um dos grandes motivos para o Lenin ter conseguido, né, a grande popularidade que ele conseguiu entre os russos foi a promessa de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, é claro que ela se atrela a esse contexto.
tá? E, é claro, os territórios perdidos pela Rússia no Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha não foram devolvidos, tá? Ficaram ali para serem utilizados na Conferência de Paris como moeda de troca, enfim, nas negociações, tá bom? Foi criado também um cordão sanitário que impedisse a influência russa, que impedisse a influência socialista para os demais países da Europa, tá? Qual que foi esse cordão sanitário? Ali a criação desses países, Estônia, Letônia, Lituânia, países criados, né, novos países aí após a Primeira Guerra Mundial, dentro daquele contexto de autodeterminação dos povos, né? Então, se você se encaixa, né, como nação, se você se vê como nação, você quer ter um país, você tem o direito e deverá criar o seu próprio país. Por isso que a gente vai ter esses novos países aí, tá? E para os países ocidentais era jogo porque impedia a influência, né? Impedia o espalhamento, né, do socialismo soviético para os outros países da Europa, principalmente mais ao ocidente, tá? Outro país que foi criado em conjunto foi a Polônia, também servindo aí como ponto-chave para o cordão sanitário entre a Europa Oriental, né, ali a União Soviética, e a Europa Ocidental. Beleza? Outros países que foram criados, né, a Arábia Saudita foi um deles ali, né, decorrente do fim do Império Turco-Otomano, o Iraque, a Palestina, a Jordânia, a Síria, né? Lembrar que, né, a Palestina é sob o controle inglês, isso vai ser importante quando a gente for estudar movimento sionista, né, toda aquela questão palestina com a criação de Israel, isso é bem mais para frente, mas é interessante você saber que a Palestina, em primeiro momento, vai ser controlada pelos ingleses. Eles vão dividir aqueles territórios que antes eram dos turco-otomanos entre os vencedores dessa guerra, tá? A gente também vai ter aí a Síria sob o controle francês, tá bom, pessoal? E aí, é claro, né, a formação da grande nação eslava. Finalmente, a Sérvia conseguiu o que mais queria na sua vida. Conseguiu criar a Iugoslávia, que vai ser formada ali em 1918, tá? A Sérvia, né, de maneira geral, venceu a guerra junto com os aliados, né, a Tríplice Entente, e vai então conseguir formar o grande país eslavo. Tranquilo? Outros países ali, eu já tinha comentado, né? Letônia, Estônia, Lituânia, né? Que vão ser os países ali do cordão sanitário. Tranquilo? Outra coisa que vai acontecer também, que já caiu, inclusive, no Enem, tá? Que é a questão dos movimentos de descolonização. No caso, no Enem caiu relacionado à Segunda Guerra Mundial, mas que se aplica completamente aqui para a Primeira Guerra Mundial também, que são os países da África, da Ásia, pensando da seguinte maneira. Cara, esses europeus são assim e eles pregam o discurso do fardo do homem branco, da superioridade do homem branco. Como assim, cara? Não faz o menor sentido. E eles estão lá se matando na Europa. Então, começa a ter essa consciência dos países africanos e asiáticos, né? E seguindo, né, nesse movimento de descolonização, tentando trazer aí uma certa independência, tentando se livrar aí do colonialismo europeu. Beleza? Outra consequência vai ser o fim dos impérios, como eu havia comentado, né? Acaba o Império Austro-Húngaro, que a gente vai ver mais no próximo slide, tá? Em que conferência que foi decidido isso. Acaba o Império Russo, né? Agora formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acaba o Império Alemão, agora é só a Alemanha, e né, os outros domínios da Alemanha não vão ser mais considerados, tá? E acaba também o Império Turco-Otomano, dividindo aí em vários países, tá? E aí você deve estar se perguntando, né? Bruno do céu, você não falou nada, nada ainda do Brasil. Cadê o Brasil? O Brasil não participou dessa guerra? Cara, o Brasil, ele participou daquele jeito, né? Lembrando que o Brasil, ele teve os barcos afundados, né, os navios afundados pelos submarinos alemães. O Brasil, ele enviou algumas tropas, tá? Aí para a Primeira Guerra Mundial, para lutar em algumas frentes de batalha, mas nem chegou a lutar. Essa é a verdade, tá? O Brasil nem chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial. Quando voltaram para casa, né? Quando voltaram aqui para a América, ainda voltaram com um resfriado meio esquisito, assim, uma gripe um pouco mais forte. Essa gripe um pouco mais forte é a gripe espanhola de 1919, que é a maior pandemia da história, considerada aí por muitos especialistas, tá? Uma pandemia que matou 20 milhões de pessoas, né? Comparando com a Covid-19, né? Eu estou gravando essa aula em agosto de 2022, a Covid-19 até o momento matou por volta ali de 6,5 milhões
de pessoas, tá? Então, aí, no mínimo, 3 vezes mais letal, né, do que a Covid-19. E também, comparando com a própria Primeira Guerra Mundial, né, praticamente aí quase o dobro, né? A Primeira Guerra Mundial matou ali por volta de 10, 12 milhões de pessoas, né, sendo que essa pandemia matou 20 milhões. Então, foi aí uma desgraça, né? Durou pouco tempo, pelo menos, né? A gripe espanhola ali em 1919, um pouquinho em 1920, mas foi uma grande pandemia, uma doença que atrapalhou bastante. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, né, aqui a decomposição do Império Austro-Húngaro, então a formação de novos países, né? Então, a Áustria, a Bósnia e Herzegovina, se lembra que a gente tinha falado que a Sérvia queria, né, esse território, vai conseguir dominar e formar então essa grande nação eslava. Aqui o território da Itália, né, Trentino Alto Adige, né? Aqui alguns territórios que a Itália queria tanto tempo, né? Desde lá da unificação italiana que a gente conversou, finalmente vai conseguir conquistar Trentino, né? A Hungria também, a Tchecoslováquia, né? A união da Tchequia, né? A República Tcheca e a Eslováquia, e o território aqui da Transilvânia, né? Pertencente ali também à Romênia. Beleza, pessoal? E agora, né, a gente tem das consequências sociais mais irreverentes, né, mais importantes aí, que foi o início do movimento feminista, e que muita gente não chega a comentar, né, quando comenta, né, quando fala do assunto Primeira Guerra Mundial. Mas a verdade é que, principalmente na França, nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra também, a gente teve os homens todos indo para a guerra, e as mulheres tiveram que substituir a mão de obra nas fábricas, né? Tanto na fábrica bélica, né? Na indústria bélica, quanto na indústria alimentícia, na indústria de roupas também, né? De couro, de lã. E a gente vai ter então a substituição da mão de obra masculina pela mão de obra feminina. E a gente vai ter essas mulheres começando a tomar uma consciência de classe, tomar uma consciência de que elas são importantes na sociedade. Elas que até então eram subjugadas, né, pelos homens, enfim, no contexto machista ali do início do século XX, e elas vão começar a querer reivindicar os seus direitos, obviamente, né? Então a gente vai ter aí os homens voltando da guerra com trauma, com crise de identidade, muitos deles não conseguindo trabalhar, se tornando inadimplentes, e as mulheres querendo ocupar esses espaços, perpetuar-se nesses espaços, né? E aí a gente vai ter o famoso movimento das sufragettes, né? O movimento que na França, por exemplo, né, e também nos Estados Unidos, vai lutar pelo voto feminino, lutar aí pelo direito de escolher os representantes políticos, né, dos seus respectivos países. Então, bem interessante aí, foi uma das consequências sociais mais abordadas, né, da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Falando um pouquinho de Japão, a gente vai ter aí o Japão vencendo junto com a Tríplice Entente, tá? O Japão que havia vencido a Guerra Russo-Japonesa, ele vai se juntar aos aliados lutando contra a Alemanha. O Japão fica muito forte e vai se tornar uma das grandes potências da Ásia. Aqui só pincelando um pouquinho, né, para não dizer que não falei das flores. E aí, falando dos tratados, a gente tem o Tratado de Saint-Germain, que vai dar fim ao Império Austro-Húngaro, tá? A gente tem o Tratado de Neuilly-sur-Seine, esse aqui é chique, né, cara? Que vai tratar de quais são as consequências para a Bulgária, o que a Bulgária vai perder de território, toda a questão ali da Transilvânia, tá? A gente também tem o Tratado de Lausanne, né, que vai dar fim ao Império Turco-Otomano, dividindo em vários países, né? A Arábia Saudita, a Síria, a Jordânia, a Palestina, enfim. Tá? O Tratado de Versalhes, né, que vai ser o principal deles, onde a gente vai ter aí as imposições aos alemães, tá? Vai ser aí o tratado onde a Alemanha vai perder territórios, onde vai ser formado o corredor polonês ali no porto de Danzig, né? Vai ser cedida a Polônia, dividindo a Alemanha em duas, né? É onde a gente vai ter a proclamação da República Alemã, né? Ali a República de Weimar, né? Uma república liberal, uma república sem, né, aqueles intuitos mais totalitários, mais nacionalistas, né? E é o tratado que diz o seguinte: a Alemanha é culpada pela guerra, a Alemanha tem que dar os territórios, vai devolver Alsácia-Lorena para a França, né, a região ali rica em ferro e carvão, vai ser proibida de produzir armas, né? E é esse tratado que vai ser conhecido pelos alemães nessa época como um ditado. Eles acham que não é um tratado, é um ditado. Os aliados estão impondo à Alemanha essas condições que eles não acham nem um pouco justas. E por não acharem justas, por viverem num momento de miséria, de decadência, a gente vai ter aí a ascensão, né, do nazismo, a ascensão do totalitarismo. Todos os dedos estão apontados para a Alemanha e eles mal esperavam o que estavam por acontecer. Eles estavam criando um monstro que iria crescer, se alimentar dos países ao seu redor,
e provocar a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto de uma próxima aula. Agora, qual é o teu foco? É assistir a Revolução Russa e os assuntos subsequentes. Te vejo numa próxima oportunidade. Beijão, valeu, é nóis!